Era uma vez uma pequena órfã, muito pobre financeiramente, que estava lutando pela sua sobrevivência. Ela juntava a todo custo retalhos e tecidos para criar um par de sapatinhos vermelhos. Um certo dia, normal ali, caminhando pela floresta, ela se depara com uma carruagem toda dourada, que reluzia, ela dizia. E dentro estava uma senhora idosa, rica, que se propõe a ajudá-lo. E a menina órfã, sem escolhas e sozinha, aceita o convite de ir morar na casa dessa senhora. Quando ela entra lá na carruagem. Quando ela chega na casa dessa senhora, nessa casa muito bonita, ela percebe que existem muitas regras lá. E a primeira coisa que a órfã recebe são roupas novas, sapatos novos. Mas ela só pode falar quando solicitado. Ela nunca pode dizer, ela só pode abrir a boca, ela só pode se pronunciar quando lhe é solicitado. E logo ela pergunta: onde estão os meus sapatinhos vermelhos que eu gostava tanto? E a senhora diz que os queimou, E logo ela lhe deu novos sapatos pretos, pois eles eram ridículos, dizia a senhora, que os sapatinhos vermelhos que ela tinha feito de retalhos eram sapatos ridículos, e por isso deu para ela novos sapatos, só que agora sapatos pretos. E ela ficou extremamente chateada. O tempo foi passando e chegou o momento da menina órfã ser crismada pela senhora. E essa senhora a leva num sapateiro da cidade para escolher os seus sapatos do crisma. E ela vê na prateleira um par de sapatos vermelhos, brilhantes como uma maçã. E eles a chamavam muito a atenção. Ela era totalmente atraída por aqueles sapatos vermelhos de verniz que estavam nas prateleiras do sapateiro. A senhora idosa, que enxergava pouco, não conseguiu perceber a cor dos sapatos. Pagou e levou o sapato para a menina órfã. Chegando na igreja, pulando de alegria, a menina órfã não conseguia se atentar à missa. E todos na igreja só falavam desses sapatos vermelhos que eram escandalosos. A senhora recebeu as críticas, dos sapatos vermelhos. Brigou com a órfã e colocou os sapatos em cima de uma prateleira. Mas a menina era tão apaixonada por aqueles sapatos vermelhos que ela voltou a usar aqueles sapatos. E como a senhora não enxergava muito bem, então ela não percebeu de novo que a menina estava ali com os sapatos. Outro dia, na porta da igreja, ao entrar com os sapatos vermelhos, ela encontra um soldado de barba ruiva e uma tipóia no braço. Ele pede permissão para tirar pó do sapato da menina órfã, aquele sapato vermelho reluzente. E ela sente cócegas nos pés. E ele diz: que belas sapatilhas. Depois disso, os sapatos se tornaram saltitantes e ela começa a dançar sem parar, totalmente sem controle. No começo, aqueles sapatos traziam para ela muita alegria, Porque ela tinha perdido a alegria daqueles sapatinhos vermelhos que ela tinha de retalhos que tinham sido queimados. Então, logo quando os sapatos começam a sair e dançar, ela se sente totalmente alegre e feliz. Mas, de repente, aquilo começou a ficar sem controle. A idosa e junto com o cavaleiro que servia a idosa, correram atrás da menina para conseguir tirar os sapatos vermelhos dela com muito custo. A idosa pegou aqueles sapatos e guardou na prateleira lá no alto, para que ela nunca mais pegasse. Só que ela insiste em colocar os sapatos novamente. Só que agora, esses sapatos estão totalmente sem controle. Ela vai até a igreja e pede ajuda ao guardião, que ao invés de ajudá-la, a amaldiçoa, dizendo que ela vai continuar com aqueles sapatos dançantes até a morte. Então ela infringiu, o que a idosa tinha pedido para ela e novamente ela colocou os sapatos. E aí, aqueles sapatos vermelhos saltitantes que não paravam, ela não tinha controle. Ela queria ir para a direita, o sapato levava para a esquerda. Ela queria ir para frente, o sapato puxava lá para trás. Ela não tinha nenhum controle. Então tudo aquilo que antes parecia ser uma felicidade, encontrada naqueles sapatos, agora virou um desespero total. Ela corre para a floresta e busca então ajuda, E se depara com um carrasco na floresta, que todo mundo tinha muito medo dele. E ela pede para que ele, o carrasco, possa ajudá-la a tirar aqueles sapatos. E ele vai lá, ele tenta e ele não consegue. Dizia que esse carrasco tinha um machado bem assim na parede. Quando ela chegou saltitando, aquele machado começou até a pular na parede. E nesse movimento, o carrasco vai tentar ajudá-la. Então ele pega o machado e bate no sapato para estourar os cordões de amarrar daqueles sapatos,
para ver se aqueles sapatos conseguem sair do pé dela. E ele não consegue. Até que ela, em desespero profundo, ela pede para que o carrasco, com aquele machado, corte os seus pés. E assim ele o faz. E os pés e os sapatos continuam saltitando pela floresta. A menina seguiu pobre e agora aleijada, trabalhando como criada. E uma das armadilhas que a gente cai é justamente essa, né? É a gente acreditar nos contos de fada. Aposto que muitas de nós aqui estávamos esperando por um final feliz, que aquele carrasco, ao invés de matá-la, né, que ele pudesse arrancar os sapatinhos da menina e a menina viveu feliz para sempre e tá. Não. A primeira armadilha que uma mulher braba, né, que ficou muito tempo em cativeiro e depois quer voltar à sua selfie, a sua verdadeira essência de mulher, ela vai passar por essa armadilha, porque muitas coisas na vida dela, ela acredita que precisa ainda ser como contos de fadas. E aqui entra a nossa frustração entre a nossa expectativa e a nossa realidade. Eu esperava que a minha mãe fosse perfeita, eu esperava que o meu pai me amasse mais, eu esperava que o meu marido nunca me traísse. Então, assim, nós colocamos expectativas demais nas pessoas, né? A ponto delas não conseguirem corresponder às nossas expectativas. E aqui é o grande olhar, né? Quem é que está indo para o caminho não saudável? Sou eu que estou colocando uma expectativa maior ou a outra pessoa que não dá conta de corresponder à minha expectativa? Então, isso é muito importante que a gente já comece a olhar, inclusive dentro do nosso casamento. Quando as mulheres falam assim, Paula, eu confiei 100% nele, e eu sei que as traições nesse caso, elas são muito mais doloridas. Quando as mulheres dizem, eu não esperava isso dele, eu confiava 100% nele. Aqui nós já começamos a ter, né, esse grande problema dentro das relações, e essas mulheres adoecem muito mais rápido. Quando elas têm uma expectativa muito alta em relação ao marido, elas descobrem a traição e aí elas vão muito rápido para um buraco profundo. O segundo movimento que eu trago aqui é sobre os sapatinhos feitos à mão. Na página 255, quem tá com o livro, eu vou ler um trechinho aqui que eu achei muito interessante, que ela fala sobre esse símbolo dos sapatos. Então, o símbolo dos sapatos pode ser interpretado como uma metáfora psicológica. Eles protegem e defendem o que é a nossa base, que é o quê? Os nossos pés. E aqui no livro, ela conta, inclusive, sobre essa simbologia dos sapatos, que, por exemplo, os escravos andavam descalços, né? Então, eles não tinham nada, enquanto que aqueles que tinham sapatos, os senhores de engenho, tinham tudo. E aqui ela vai fazendo esse movimento em que a menina órfã, mesmo sendo pobre, né, financeiramente, mesmo estando em condições difíceis, ela estava sim num processo de sair do descalço, né, do não saber, para os sapatos, mesmo que era um sapato de retalho, que era um sapato que ela mesma estava fazendo. Mas quando ela estava naquele processo todo humilde, né, de buscar retalhos, de construir o seu próprio sapato, ela estava ali numa postura de paixão, ela estava ali numa postura de satisfação, ela estava muito feliz em construir aquilo. Por quê? Porque era a liberdade dela, era a criatividade dela. Só que quando ela foi, né, para casa daquela senhora, apesar dela ter sapatos muito mais luxuosos, ela não se sentia feliz. Porque ela se sentia presa, né, por não poder se expressar, por não poder ter a sua própria liberdade. E aqui ela traz algumas comparações dessa realização que a órfã sentia em buscar os retalhos e construir seu próprio sapato, quando a gente tem uma gravidez desejada, quando as pessoas que a gente ama estão felizes, quando a gente consegue insistindo fazer algo que a gente queria muito e a gente consegue, quando a gente consegue olhar para a dor da traição e aquilo não me doer mais, e a gente conseguir sentir uma profunda leveza, uma profunda paz de espírito. É isso que ela representa como paixão e satisfação. Então, todas as vezes que essa nossa criatividade, que essa nossa liberdade é retirada de nós perdemos essa paixão e essa satisfação. Muitas vezes eu escuto aqui das mulheres, e isso pode ser sonho para muitas delas, que é assim: quando elas vivenciam uma jornada, elas dizem assim, Paula, tudo que antes eu precisava pedir, chorar, me humilhar para conseguir do meu marido, depois da jornada, hoje ele faz sem que eu precise dar uma palavra. Ele sabe o que ele precisa fazer.
eu não preciso mais pedir. Então isso também traz uma grande paixão e uma grande satisfação na vida de uma mulher, quando cada um assume a sua própria postura. Mas para isso é preciso que essa mulher, primeiro, esteja nesse lugar de paixão e satisfação, não em relação ao seu marido, mas sim em relação à sua própria vida. Aí uma terceira armadilha que eu trago aqui é quando ela fala aqui pra gente da carruagem. Essa carruagem dourada que aquela senhora vem, né, para convidá-la para morar com ela, a Clarissa, que é a autora do livro, também chama de gaiola dourada. Quando a senhora oferece algo confortável, menos estressante para aquela criança, em condições muito precárias. Porém, toda aquela carruagem, né, tinha um olhar bonito, na verdade, de um cativeiro, que era algo muito dolorido. Quantas vezes, gente, você que passou pela dor da traição acabou entrando nessa carruagem, acabou entrando nesse cativeiro dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos, de não falar com ninguém, de não dizer nada para ninguém, né? De sentir mesmo estando casada, mesmo perdoando, você se sentiu dentro desse próprio cativeiro, sem poder falar com ninguém, sem conseguir falar com ninguém.